Você vai ouvir agora Segurança Pública, desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo. Muito bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma edição do programa Desafio de uma Sociedade em Guerra, que é uma parceria da Academia Brasileira de Filosofia com o Sindicato dos Delegados da Polícia Federal, na pessoa do presidente Cleiton Bezerra. Eu me chamo João Ricardo Moderno e sou o presidente da Academia Brasileira de Filosofia. Hoje temos à mesa, à minha esquerda, o capitão de fragata Carlos Eduardo Pérez, que é psicólogo e vice-diretor do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha do Brasil. À minha direita, como sempre, o professor Dr. Lorenzo Pompilho da Hora, delegado federal. À minha esquerda, o delegado civil Marcelo Dr. Carregosa, da 5ª DP. Mais ainda, novamente, aqui à minha direita, o delegado civil Dr. Gilberto Ribeiro, da Delegacia Fazendária. E à minha ponta lá, o delegado civil Dr. Rafael Bárcia, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil. Muito bom dia a todos. Eu queria começar o programa. Nós temos hoje na imprensa a repercussão de vários fatos, parabenizando a Polícia Federal hoje pela grande operação desencadeada aqui no estado do Rio de Janeiro, com várias prisões, e também comentar, como sempre, a crise da segurança pública nas suas várias facetas. A factual, ontem teve esse arrastão no centro da cidade, que causou uma repercussão muito negativa, a ponto do RJTV, da TV Globo ontem, pedir a saída do secretário de Segurança Pública. Mas, enfim, são fatos do cotidiano. A todo momento nós temos um problema sério. E também hoje há a notícia da possível, talvez certa, intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Mas a gente não sabe qual é o projeto, não sabe qual é a ideia dessa intervenção, e como se fosse também uma panaceia que vai resolver todos os problemas. Enquanto permanecer esse modelo de segurança pública, não há saída, seja com o governo federal, ou seja sem o governo federal. Eu queria então agora passar a palavra primeiro ao nosso delegado civil Gilberto Ribeiro, que é a primeira vez que ele vem aqui. Muito bom dia, Gilberto, muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui entre nós. Bom dia, professor, bom dia a todos aí. O que é que mais choca você hoje na questão que nós estamos comentando, da questão penal, da questão do Código Penal? O que é que está acontecendo que está prejudicando o trabalho da polícia, Gilberto? Eu acho que a gente vem num processo de diminuição de responsabilidade daqueles que praticam os ilícitos penais, né? Quer dizer, a gente vem numa crescente de despenalização de tudo, de aplicação do direito penal mínimo, né? E isso iniciou-se lá atrás, né? Na década de 80, em 1984, fizeram uma alteração lá no Código Penal, né? E hoje o que se responsabiliza muito a lei penal, mas ela de todo não é tão ruim. Ela pode não estar atualizada para alguns crimes que surgiram após 1940, né? Após a década de 40, mas o que realmente transformou o nosso direito penal num direito penal ruim foi exatamente a alteração da parte geral do Código Penal, que é aquela parte que fala das penas, do cumprimento das penas, como você vai cumprir as penas, fala em alguns benefícios que se dão aos delinquentes, e a parte de execução da pena, que também foi concomitante, né, essa implantação. E a partir daí, num discurso que vem se repetindo ao longo dos anos, e a gente sabe que uma mentira contada milhões de vezes se torna a mais absoluta verdade. Nós vemos diariamente diversas pessoas dos mais diversos meios sustentando que não se deve apenar, né? Que a pena não é a solução dos problemas. É verdade. Né? Isso é repetido à exaustão. A pena não é a solução dos problemas. Então, o que nós vemos? Nós vemos, primeiro, a alteração da parte geral do Código Penal, depois nós vemos lá a implantação da Lei 9.099,
que cria as infrações de menor potencial ofensivo, em que o sujeito assina um termo lá de compromisso e vai embora, depois paga uma cesta básica e está resolvido. Depois esse limite era de 1 ano, passou para 2. Depois você cria fiança para crimes até 4 anos. E aí vamos, né? Audiência de custódia. Aí você vai desidratando o Código Penal. Vai desidratando. Então hoje você não tem mais um Código Penal. Você tem um código que diz que o cara delinquiu. Então, no seu entendimento, essa é uma das mais graves razões dessa situação. Não é a única, obviamente, mas é uma das mais importantes. Eu vejo isso como, vamos dizer assim, o fator principal. Né? Porque se esse discurso fosse certo, nós estamos desde a década de 70 repetindo isso. O resultado não seria esse. O resultado não seria esse. Exatamente. Entendeu? É perfeito. Nós perfeito. estamos há quase 50 anos repetindo os mesmos erros. O que a pena não é solução, que a pena, na verdade... É uma ideologia, né, Gilberto? Isso se tornou uma expressão ideológica, né? Isso vem sendo doutrina. Isso é uma doutrinação. Uma doutrinação. Isso vem sendo repetido à exaustão nas faculdades. Pessoas que já foram, vamos dizer assim, contaminadas com esse entendimento, hoje são advogados de renome, são juízes, são promotores, são defensores. Que vão formar outros jovens nessa mesma coisa. Estão formando e replicando isso. Exatamente. Então você passa a ter, por exemplo, hoje, a questão da presunção de inocência. A presunção de inocência estava indo até o Supremo. Aí se entendeu que era um exagero. Hoje, se o sujeito for condenado uma segunda vez, quer dizer, em segundo grau de jurisdição for condenado, ele já passa a ter que cumprir a pena. Exatamente, né? exatamente. Mas qual é a frustração do juiz de primeiro grau hoje? Sem dúvida. O que ele decide não vale nada. Não, e do policial que prende e depois vê tudo isso. Nem falo. Eu já estou falando do juiz. Do juiz. O sujeito é o dono da caneta, o sujeito que decide ali. Ele não decide. Né? Quer dizer, o que ele decide, por mais que você diga que ele tem um poder grande ali de decisão e que aquilo vai ser... A decisão dele vai ser homologada lá na frente. Isso já foi relativizado, então. Porque você perdeu a imediatividade da punição. E que é necessária, né? Então o sujeito condena e não... É inócuo. E o condenado não cumpre. Não cumpre. Entendeu? Então eu acho que começa por aí. Eu até agora vou aproveitar o gancho, passar a palavra para o nosso capitão de fragata, Carlos Eduardo Pérez, que é psicólogo. Uma das discussões que foi já travada aqui, que tem a ver com isso, é que, no nosso entendimento, seria necessário agora voltar a ter algum tipo de penalidade para o consumidor de drogas, que alimenta a economia da droga. Né? Então, que o consumo de drogas, quer dizer, o que dá o poder econômico que vai gerar toda essa carnificina que está no Rio. Como psicólogo, capitão, o que é que o senhor tem a dizer? Muito bom dia. Bom dia, professor. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria, preliminarmente, de agradecer a minha comandante, a capitão de Marinha Guerra Sandra, diretora do Serviço de Seleção, e ao vice-almirante Garcês, diretor de ensino da Marinha, que me permitiram estar aqui para compartilhar com vocês. Eu agradeço também. Fardado, né? Fardado. Com relação ao seu questionamento, eu tenho a acrescentar, concordo plenamente com o que o doutor Gilberto falou, e gostaria de saber... trazer para reflexão justamente a questão da ineficácia da pena. O que me parece é que, ainda que o direito penal seja mínimo, as penas que existem, elas são ineficazes. São ineficazes porque, na minha opinião, professor, partem de um pressuposto errado. Partem de um pressuposto de um humanismo exagerado. De que somente a condenação vai ser suficiente. O sistema ele é ineficaz para a mudança de comportamento. Então, quando você pega o consumo de drogas, essa questão, e você descriminaliza, você está abandonando, né, nas garras do vício, uma parcela da população considerável e sem a menor chance de tratamento. Hoje os tratamentos eles são muito pouco eficazes no combate, na recuperação dos usuários, dos dependentes químicos. Então, mas se faz campanha muito mais contra o tabaco, contra o cigarro, do que contra os entorpecentes, né?
Na França, entorpecente, a delegacia chama de estupefacientes. Estupefaciente, que tem o mesmo radical de estúpido, né? Isso. Quer dizer, deixa a pessoa estúpida. Leva a uma o uso de entorpecentes leva a uma deterioração progressiva do córtex cerebral e impede a retomada da vida laborativa. Né? Então, aquilo vai representar um custo permanente para o Estado. Então, aliás, eu vou até lhe fazer nesse gancho, tem um professor Jorge Trindade, que é membro da Academia Brasileira de Filosofia, é um doutor também, é um dos fundadores, ou o fundador principal da psicologia criminal no Brasil. Ele tem um livro, o último livro dele, que eu fiz o prefácio, Drogas e Crimes. Ele faz um levantamento mostrando como é que certo tipo de droga facilita o crime. Por exemplo, tem drogas como o ópio que leva o sujeito a dormir, como aconteceu na China, que a Inglaterra entupiu a China de ópio para deixar o povo deitado na cama. Né? E tem a cocaína, que é uma droga que leva a uma ação mais, que levanta o sujeito da cama. Então, essa agressividade, aí é uma questão, uma reflexão sobre a violência, sobre a agressividade que está nesse meio, porque como está todo mundo se drogando aí, enfim, há uma violência permanente. Né? As drogas, elas têm um perfil de ação diferenciado, né? Aí é o perfil da farmacodinâmica das drogas. Então, a cocaína é um estimulante, o álcool é um depressor do sistema nervoso. Então, existem drogas que realmente elas predispõem a uma exacerbação da violência, né? E tem dados mais interessantes. Durante um tempo, eu participei de um grupo de pesquisa do professor Talvani de Moraes, na UFRJ. Meu colega da lá eu aprendi com o professor que alguns perfis psicológicos de desajustamento social, de transtornos de personalidade, psicopáticos, eles estão relacionados ao consumo, a uma comorbidade do consumo de drogas. Então, se for feita uma pesquisa científica na população carcerária, nós vamos encontrar, dentro daqueles que estão presos, uma série de pessoas que são dependentes químicos, que é um transtorno psiquiátrico, e tem transtornos de personalidade, que não tem tratamento, que não tem cura. Agora, isso nós estamos falando, capitão, no plano individual. Mas como nós temos um consumo de droga em massa, significa que nós temos uma massa da população praticamente à deriva, né, fazendo todo tipo de loucura. Então eu queria passar agora a palavra ao delegado civil Marcelo Carregosa para falar rapidamente sobre a importância disso no tráfico de armas, armas pesadas e o Rio de Janeiro como um grande entreposto internacional de tráfico de cocaína. Enfim, e é o caos, né? Exatamente. Bom dia a todos, bom dia, professor. Exatamente. Hoje em dia a gente está vendo, são duas situações diferentes também, que a gente tem que começar até a trabalhar como forma diferente. A gente tem o crime e a gente criou agora uma nova modalidade, que é a violência, né? Então a gente não tem mais só o crime. Se a gente tivesse o tráfico, mas o pequeno traficante, não seria um problema menor do que seria um problema menor do que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente tem uma narcoguerra causada pela essa indústria que virou a droga. Então a gente tem que criar, porque o problema do Brasil é o quê? Você mistura efetividade de segurança pública, discurso político, você acha que tudo é a mesma coisa. Bota no liquidificador E acha que é tudo a mesma coisa. Isso eu sempre falo assim, discurso político e ideológico tem que ser discutido, óbvio. Agora, tem que ter uma realidade dentro do Brasil. A gente não vai chegar num discurso que muita gente tem de utópico que seria exatamente numa Finlândia daqui 100 anos. Exatamente. Então, a gente tem que a violência vai bater a porta dessa pessoa que defende isso. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter um discurso minimamente eficiente. Além disso, segurança pública tem que ser analisada de forma diferente. É técnico. Segurança pública não é político, é técnico. Pois é, exatamente. Então, assim, não adianta... Quanto mais ideologia, menos segurança pública. Menos segurança pública. A gente não é escola, a gente não é hospital. Não é assistência social, serviço social. A gente... cada um que pode defender a posição agora. O fato é que hoje a droga é criminalizada. A gente tem uma sociedade conservadora em vários pontos. E segurança pública, nós somos conservadores. Então, como a gente vai dar efetividade nesse nosso modelo? E essa que é a questão que não se discute, porque você vê, começa de discurso ideológico, na hora que a gente está procurando um discurso de efetividade. E aí você tem essa política de segurança pública nacional. No fundo, delegado, você não acha que também há uma tendência pró-droga? Quer dizer, é uma coisa para incentivar também o consumo de droga? Porque eu vejo que há uma coincidência
entre as pessoas que apoiam as drogas e que as que têm esse mesmo Exatamente. discurso. Não, na verdade, tem muita gente que você vê que parece que está fazendo advogando em causa própria. Exatamente, ali, né? exatamente. Assim, exatamente. eu defendo a posição do Milton Friedman mesmo. Eu acho que o nosso modelo atual, você fortalece um tráfico armado forte, porque você não tem a concorrência, eles têm o monopólio da atividade e você cria uma estrutura que o Estado efetivamente trabalha para o tráfico, porque o pequeno traficante não consegue entrar nessa estrutura. O que sobrevive a essa estrutura é um comando vermelho, uma ADA, um terceiro comando. Então a gente tem que repensar isso. Regulamentação. O Marcelo Odebrecht não disse que patrocinava, pagava os traficantes no Rio? Exatamente. Então você vê. Isso é uma coisa... O arrastão que teve aqui, exatamente um dos motivos que falam é a questão Foi do próximo à sua área, inclusive. Exatamente, próximo à minha área. Você vê exatamente que assim, o tráfico, ele é o tráfico, mas ele tem vários... É uma máfia, ele não é o tráfico, mas é a fonte mais lucrativa dele, querendo ou não, vai ser sempre a droga. É uma máfia, quer dizer, nós estamos num regime mafioso, nós estamos no narco-estado, né, numa narcomáfia, e que ontem eu até disse no Conselho da Confederação Nacional do Comércio, nós estamos num necro-estado, numa necrofilia causada pelo narco-estado, a ponto de a gente comentar, eu já escrevi ensaios sobre genocídio no Holocausto, né, praticado pelos nazistas, o genocídio praticado pelos comunistas, a União Soviética, vários outros, e estamos esquecendo do genocídio nosso. Exatamente. Né, brasileiro, porque se você matar 60 mil pessoas por ano num país, isso quanto é que dá no final das contas? 10, 20 anos. É um genocídio também, causado exatamente por esse tipo de coisa ideológica, por uma liberalização, uma despenalização, né? O juiz Abraão, que esteve aqui outro dia, o juiz criminal, escreveu um belo artigo no Globo dizendo o seguinte: essa coisa de dizer que se prende muito, conversa fiada, se prende pouco, tem que prender mais, tem que construir mais presídios, porque senão a gente não consegue. Uma sociedade de massa, 220 milhões de habitantes. Né? Esses dias teve até na delegacia uma situação que a gente vê que para mim foi assim, a pena funciona mesmo. O que está a gente, uma vez, chegou uma pessoa que estava com mandado de prisão de 1990 ainda aberto. Todo mundo achou estranho. O sujeito estava chorando, desesperado. Não posso voltar a ser preso, não posso voltar a ser preso. A gente foi confirmar, realmente o mandado de prisão não estava válido. Ele era um dos sequestradores da década de 90. Ele ficou 15 anos preso, mas preso em regime fechado 15 anos. Ele fala assim: eu perdi minha juventude na prisão. Eu não tenho mais coragem de cometer um crime que não seja eu não consigo mais cometer um crime para não voltar para a prisão, porque eu perdi uma parte da minha vida. Então você vê, eu não preciso ter penas muito longas, eu só preciso ter uma efetividade. A pessoa tem que ela funcione. Eu queria agora até aproveitar o coisa, vou passar aqui, vou deixar o Bárcia para depois passar aqui. O Bárcia, para comentar aí essa coisa toda. Bárcia, o que você poderia dizer a respeito disso? Muito bom dia. Bom dia, professor Moderno, bom dia aos ouvintes. Eu gostaria até de complementar a fala do Dr. Gilberto, que essa ideologia, na verdade, ela tem atingido até os tribunais superiores. E a polícia, outros países que passaram em situação semelhante à nossa, houve um pacto da sociedade, né? A gente tem que lembrar que o direito penal, aliás, o direito, introdução do direito, ela serve para o quê? Para trazer a paz social, né? Então, e o Estado tem o monopólio da força. E isso tem sido tirado. Nós sofremos assim, os tribunais superiores têm tomado uma série de decisões que tiram da polícia ferramentas importantíssimas para se trabalhar. É verdade. É uma ideologia que tem se espalhado, inclusive, nos tribunais. Hoje, por exemplo, recentemente saiu uma decisão que eu considero tratológica. Agora, se a polícia apreender um celular com um bandido, ele não pode mais abrir o celular para ver os arquivos dentro. Se eu tiver uma busca e apreensão e eu mandar de busca e apreensão eu encontrar um celular, eu não posso ver o que o celular tem que ter autorização judicial. Isso já saiu? Já saiu, isso é uma decisão do Supremo. Do Supremo? Cada vez nós temos menos ferramentas para trabalhar. E é importantíssimo, né? Eu acho que segurança pública é um tema dos mais pungentes, é uma pauta da sociedade. Segurança pública é uma política estruturante, tem que ser levado a sério, não pode ser uma política eleitoreira. Exatamente. Tem que ser levada a cabo por realmente técnicos, por quem entende, porque o que nós notamos aí, especial aqui no Rio de Janeiro, segurança pública é muito mais uma política eleitoreira interessada em dividendos políticos do que realmente preocupada com a efetividade. Eu vou até agora pegando esse gancho aí, quer dizer, o monopólio da força que tradicionalmente pela civilização é o monopólio da força pelo Estado, e agora o monopólio da força está na mão do crime.
Então há uma inversão. Agora, o que mais me surpreende é que, apesar de todas as evidências em décadas de que este modelo é um modelo fracassado, é um modelo que favorece o crime, as autoridades, muitas delas, continuem apoiando esse modelo, incentivando. A coisa do celular, há programa na televisão que eu assisto no México, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, aqui na América Latina, né, de que a primeira coisa quando o sujeito passa no passaporte, lá no controle, né, quando o policial desconfia, ele pede o celular do indivíduo e vai conferir. Outro dia eu vi, inclusive, que era um holandês querendo entrar clandestinamente nos Estados Unidos, né, para trabalhar. E aí pegaram o celular dele, chamaram uma tradutora do holandês, disse: "Só vem para trabalhar?" "Não, não tem nada a ver." "Então tá bom." Aí chegou a tradutora, estava lá uma pessoa, uma amiga dele, dizendo: "Olha, sucesso com o seu novo trabalho, não sei o quê, tá. Aí então ele disse: "Olha, então agora o senhor está proibido, está aqui, está comprovado que o senhor veio aqui a trabalho e mentiu aqui no controle de passaporte." No controle. Então, quer dizer, o que mais me surpreende é isso, né? E aí eu passo a palavra para o Lorenzo. Lorenzo, nós estamos instituindo a barbárie oficialmente. Daqui a pouco vai ter um artigo na Constituição onde nós vamos constitucionalizar a barbárie. É isso? Muito bom dia, Lorenzo. Bom dia, professor João Ricardo Moderno. Bom dia, Gilberto. Prazer tê-lo aqui também. Grande amigo de longa data. Rafael Bastos, né, com quem eu tenho ligações assim, acadêmicas na universidade. Colega doutor Marcelo, um prazer conhecê-lo e tê-lo no programa, comandante Pérez. Eu já falo há muito e já escrevo há muito tempo, né, o que eu estou observando aqui hoje. Né, as instituições faliram. Agora, o que me causa mais espécie, sem desmerecer o nosso trabalho, é que em 2017... E olha que eu entrei na polícia em 1996, eu ligo a televisão de manhã, está lá o Beira-Mar. Tá? Ainda. Ele podia estar lá com o Mar à beira, né? Mas ainda está o Beira-Mar. É. Eu vejo o Marcelo aqui falar, né, de terceiro comando puro. Quer dizer, daqui a pouco a gente vai embora da polícia, né, Gilberto? Eles vão ficar ainda um bom tempo. Talvez quando vocês forem embora também, a gente esteja falando do Beira-Mar. Esse cara deve ser o bicho, né? Que Deus me livre. Está preso há não sei quantos anos. Eu ainda estou falando de Beira-Mar. Foi pego lá na floresta, lá nas Farc, entendeu? Eu vim de polícia. Aliás, quando eu entrei, eu sei que esse cara é o bicho, mas eu estou vendo que o cara é o bicho. Ou será que as instituições fingem que cumprem o seu dever? Né? Não só na prevenção, como na repressão. Colocou muito bem o comandante Pérez, colocou muito bem o Gilberto aqui, o Marcelo, né, e o Rafael falam. A gente vê que a prevenção, né, realmente, já sei disso há muito tempo, né, não chegou ao seu compromisso. Por quê? Porque as pessoas que discutem prevenção e repressão, Deus me perdoe, colocou lá o Marcelo, né, nós que estamos aqui na ponta, né, estamos metendo a mão no lixo, tanto na prevenção quanto na repressão, a gente não participa desse processo. Aí chega um bacana lá, né, alguns nós estamos vendo aí, né, por conta da Lava Jato, no seu devido lugar, e vão colocar, né, instituir metodologias tanto para a prevenção como a repressão. A consequência está aí. Quem discute lá, que quem formatou o Código Penal, né, foi um desses bacana. A conta está aí. É verdade. Né? O comandante Pérez falou um negócio de transtorno. Né? Há muito que eu reparo realmente que o nosso jovem vai para a droga porque ele não trata o transtorno dele. Embora até considere, né, com uma colega sua, né, a doutora Adriana Barbosa, fala que o psicopata não é um transtorno, né, não é nem um caso de psicopata que leva o consumo da droga. Nós temos transtornos de déficit de atenção, e um rol de transtornos hoje são identificados, né, que levam o indivíduo a correr para a droga. E qual é a política de um profissional da área, como o senhor ou seus pares, né, que foi considerado ou é prestigiado? Né? Outro dia eu estava conversando com o Gilberto sobre a ideia desse negócio de UPP, não quero falar disso hoje não. Tá, ele falou: olha, foi de uma brincadeira minha, aí eu falo, quando a gente discute aqui, um projeto, quem foi ouvido aqui do Rio de Janeiro para a segurança pública? E olha o caos que está aí hoje. Então, eu já falei isso há muito tempo, eu vejo que as instituições faliram, professor, há muito tempo. Pois é, faliram. E, aliás, a sua crítica à importância histórica já do Beira-Mar, ela coincide com a perpetuação histórica dos grandes líderes políticos, todos bandidos. Né? É uma coincidência. Né?
a longa vida criminosa do Beira-Mar no tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, com também a longevidade de senadores, deputados, etc., que também criminosos, alguns presos, outros estão na fila já para enfrentar a cadeia. Então, é uma situação, nós estamos numa criminocracia, como eu já defini, e a gente não sabe. Agora teve essa coisa das torres do Alemão. Quer dizer, você botar torres blindadas fixas, né, você está chamando armas mais pesadas para destruí-las. Então agora vai ter bazuca, vai ter míssil, vai ter tudo que você quiser. Vão matar os policiais dentro das torres, com .50, com o que for, vão explodir aquilo tudo. Quer dizer, criaram mais um novo desafio para matar os jovens policiais. Quer dizer, é muita burrice, me desculpe a sinceridade, mas eu estou indignado com essa situação, porque é uma sucessão de erros crassos, de erros absolutos. Você deixar alvo fixo para a criminalidade é você atrair armas cada vez mais poderosas, né, para matar a garotada, matar a jovem. Eu me lembro uma capitã, uma tenente, uma vez tomou um tiro no rosto, morreu. Uma menina querendo já ter uma carreira. Quer dizer, nós estamos vendo uma barbaridade, estamos perdendo a juventude brasileira, né? Seja pelo lado do crime, seja pelo lado como vítima do crime, todos, na verdade, somos vítimas. Então... Deixa eu falar uma pergunta aqui. Me ocorreu aqui agora. O Beira-Mar deve sustentar um aparato. Sem dúvida. Sem dúvida. Será que se nós não tivéssemos Beira-Mar e nós teríamos polícia? Será, professor? Essa pergunta, eu entrei na polícia, era Beira-Mar. Estou saindo da polícia, é Beira-Mar. Não, é inacreditável. É como também você tem essa coisa, quer dizer, há uma perpetuação do crime que a gente não vê solução, a gente não vê efetividade nas ações. O capitão aqui, eu vou voltar ao nosso capitão de fragata, o Pérez, que comentou sobre esse humanismo ineficaz. Quer dizer, na verdade, o pseudo-humanismo, o falso humanismo, está levando a perda completa do humanismo, né? Quer dizer, essa é a situação, quer dizer, é um falso humanismo, né, capitão? Sim, eu acho que tem que ser repensado realmente. O que o professor Lourenço falou com relação ao consumo de drogas, os transtornos, eu acho que eu tenho um dado importante, né? Um dos principais transtornos, hoje sabe-se que, por exemplo, nos principais que tem transtornos que afetam a infância, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A droga de tratamento principal é o metilfenidato, que ela tem uma composição, ela parece com uma anfetamina, que é quimicamente semelhante à cocaína. Sabe-se que muitos pacientes que têm transtorno de déficit de atenção, que não são tratados, você tem a comorbidade com o uso de drogas. É mais provável. Eles acabam usando as drogas como uma forma de tratamento, porque o Estado ele é incapaz de fornecer um tratamento eficaz. Né? É um tratamento que depende da voluntariedade da pessoa. Né? Eu discordo disso. Como profissional, eu discordo. Com relação à questão da liderança, que o senhor falou, né, que a permanência de figuras do crime, ainda na mídia, com visibilidade, eu acho que falta, nós vivemos num vazio de lideranças éticas. Por isso que dá margem ao discurso fácil desse humanismo, que é tranquilamente consumido, principalmente por pessoas menos ilustradas, e é muito interessante ser o bonzinho. Não, é muito interessante. Olha, isso foi telepatia, porque eu estou dizendo isso aqui, isso é uma falsa bondade. A bondade, essa falsa bondade, está levando a uma maldade absoluta na sociedade brasileira. É uma sociedade do crime, é uma narco-sociedade e uma sociedade altamente violenta. Quer dizer, o brasileiro hoje é um povo altamente violento, agressivo. Entendeu? Vamos parar com esse negócio de dizer que essa cordialidade brasileira, não, as pessoas estão se matando por qualquer coisa. Individualismo, né? Vou falar aqui agora exatamente com o Carregosa, para saber a sua opinião, né? O Rio de Janeiro, o Porto do Rio, já é considerado talvez o maior entreposto, e o Rio como o maior entreposto, uma cidade entreposto de tráfico internacional de cocaína, os mares abertos aqui, tudo aberto, não tem controle nenhum, né? Fora as rodovias, né? Então as armas entram aqui, né, Carregosa, livremente. Isso é fácil, É só você ver, todo mundo vai conhecer alguém que vai ter uma história de arma de airsoft que entrou pela fronteira do Paraguai.
Qualquer praticante, pessoa que pratica airsoft, né, os paintballs, vão falar como ele entra facilmente com uma arma, em tese, legal aqui no Brasil. Imagina ilegal, se ele consegue entrar. Então, assim, isso você está falando em tese de uma parte da fronteira que pode ter fiscalização. Imagina a fronteira nossa. E então, o SBT já fez grandes reportagens sobre Exatamente. isso, porque ele é comentarista do SBT, no jornal deles, nacional, do SBT, já fez grandes reportagens. Eu mesmo fiz um teste uma vez, eu tinha um congresso de educação física lá para falar de filosofia do esporte. Eu fui lá numa aquelas lojas lá, naquela Cidade do Leste, né? Entrei numa loja de homem, eu vou fazer um teste. Aí eu fui lá entrando como quem não quer nada, aí o chefe, o senhor deseja alguma coisa? Não, eu queria saber aquele fuzil ali, não sei o quê, aquelas armas. Mas o senhor mora onde? Eu moro no Rio. Não tem problema, a gente pode entregar na sua casa. O senhor pode entregar, o senhor pode escolher, ou a gente entrega na sua casa, ou então o senhor pega, já sai daqui para atravessar a fronteira, ou o senhor espera do outro lado da fronteira que a gente leva também. Eu falei, mas olha, tudo quanto é... O SBT fez uma reportagem. A partir dessa reportagem do SBT, já há vários anos atrás, como eu estava ali, eu atravessei e fui fazer um teste. E é verdade, e essa verdade é até hoje. Exatamente. Nada mudou. E assim, e quem interessa também é a gente fiscalizar a fronteira, porque no momento que você fiscaliza a entrada de drogas e armamentos, você também está fiscalizando outras coisas. Você fiscaliza desmatamento, você fiscaliza. Então, assim, não tem um interesse político, né? Exatamente. E a verdade é o seguinte: a gente é segurança pública, o Barça sempre fala muito bem que é prioridade para se eleger, mas na verdade não é prioridade nenhuma. Você vê essa torre no Complexo do Alemão, blindada, se pudesse pintar ela de fosforescente, botar giroscópio, fazer barulho, eles vão fazer, porque eles querem alguma coisa que chame atenção. Não, botaram o caveirão branco agora, o blindado branco, né? Eles querem, na verdade, chamar atenção. Esse drone, eu até brinco. Da paz, a gente vai ter drone. A gente vai ter drone. Pô, o drone é uma coisa extremamente. Hoje em dia, a gente faz polícia pré-histórica perto. Até no caso do. Não tenha dúvida. Nas Olimpíadas que eu estava na DEAT, a gente conversava com os policiais estrangeiros. Você vê que a gente é pré-histórico perto deles. Tecnologicamente, estamos atrás disso. Um drone, que é uma coisa hoje em dia comum de se usar, banal, de mapeamento. Banal. A gente não tem. Agora, no dia que o drone fizer barulho e descer com o Papai Noel no Maracanã, a gente vai ter drone, né? Exatamente. Enquanto não conseguir fazer isso, a gente não vai ter um drone decente para poder fazer o trabalho. Exatamente. Né? E acho que a Polícia Federal, a Polícia Civil, todos têm que ter drone para a gente mapear essa gente toda, né, Gilberto? Olha só, eu acho que a gente tem um problema estrutural na área de segurança pública. A segurança pública é tratada sob um viés político. Né? Você tem uma ideia, se você está à frente da Polícia Civil e entende que precisa adquirir um determinado equipamento, você tem que pedir autorização ao secretário, você tem que pedir autorização ao governador. Ela não tem autonomia. Você não tem autonomia. Entendeu? Essa que é a verdade. A questão da falta de autonomia é terrível. É muito ruim sob aspecto. Quer dizer, o Estado, o governo não confia na polícia? Não é. Eu acho que é. Ou é burocracia? Não, é porque eles têm que, politicamente, controlar, explorar a segurança pública. Então, eles exploram. Então, você começa a criar... Presta atenção. Nós tivemos agora 10 anos de governo Sérgio Cabral. Investiu-se 40 bilhões na segurança pública. A gente tem o ICCE diante do Sérgio Cabral. O ICCE caindo aos pedaços. Instituto de Criminalística caindo aos pedaços. É a parte da perícia. É fundamental para a investigação. Caindo aos pedaços. Nós reformamos o IML, mas não se deu manutenção adequada. Ele está caindo aos pedaços. Então, a parte de perícia, ela está abandonada. 40 bilhões na mão da segurança. Nunca se teve tanto dinheiro. Agora, na hora de se trazer, vamos dizer assim, os PACs, né, de reforma, quer dizer, de humanização das favelas, cara, o que se fez? Teleférico. Né? Não se rasgou as favelas para se abrir vias, para que as pessoas pudessem passar, transitar, para que a polícia pudesse entrar efetivamente, sair efetivamente. Nada disso. Se deixou a favela do jeito que está. Né? É verdade. Então aí vamos com teleférico. Entendeu? Que hoje está abandonado, porque você precisa de manutenção. E custou 350 milhões, eu acho, se não me falha a memória. Está abandonado. Lá atrás. Então você tem toda uma sorte de políticas de segurança pública que são decididas por políticos, por amadores, pessoas que nunca
participaram da atividade de segurança pública. Exatamente. Mas elas chegam aqui querendo implantar uma ideia que elas trazem não sei de onde, né, do dia a dia delas, que nunca teve a ver com segurança pública, e querem implantar. Não, o uso político é criminoso. Então, é criminoso, você realmente. tem essa questão da politização da segurança pública que não traz benefício algum. O operador de segurança pública, ele não decide o que ele precisa, ele não decide como ele vai utilizar os recursos que tem da melhor maneira. Quem decide isso é um ente político, que é o secretário de segurança hoje. Quer dizer, aliás, isso na contramão dos países civilizados, porque a polícia nos países civilizados ela tem uma doutrina, ela tem uma autonomia legal. Eu, para contratar policiais hoje, eu preciso de autorização. Então, Como assim? Ué, se você precisa... os policiais, eles envelhecem, eles se aposentam, eles morrem, eles adoecem, eles são pessoas. Né? Então, regularmente, você tem que estar... abrindo concurso para suprir as necessidades de cada uma das forças. São 2 forças no país, né? Então, do ponto de vista, vamos dizer assim, dos estados, né? Não falo nem da federal, que também são 2 forças. O efetivo da Polícia Civil é muito pequeno comparado com... Você não consegue contratar. Em contrapartida, você, por conta de uma política, né, de UPPs, você aumentou absurdamente o número de policiais militares. Ah, bom, então eu queria agora... Então E achando que vai resolver o problema. Aí se você entrar nisso, você vai ver o seguinte, cara, que a Polícia Civil foi alijada do processo. Exatamente. Né? Que a execução do processo foi completamente equivocada. Exatamente. Porque para um discurso de não violência, você avisa o criminoso antes que você vai entrar com dia e a hora marcada. Exatamente, marca o encontro. Marca lá você tem os que uma parte não aparece, né? A outra parte não aparece. Você tem os caminhões de mudança fazendo Deu um bolo, os bandidos deram um bolo na polícia, né? E aí você espalha o crime pelo estado todo. Exatamente. Porque o cara sai de onde vai ser ocupado e vai ter que ocupar um outro espaço. Exatamente. Então essa coisa de achar que vai ter mais 4 policiais militares que vão resolver... Não vai resolver. O problema não é quantitativo, exclusivamente, entendeu? Porque não tem investigação, a Polícia Civil... Você não tem efetivo para fazer o PP. É impossível, do ponto de vista financeiro, você fazer o PPs em todos os... Claro, as comunidades carentes do Estado. É inviável. É impossível. Então, o que o cara fez? Ele elegeu algumas comunidades emblemáticas e ocupou. Exatamente. Em contrapartida, avisou para o pessoal sair. O que aconteceu? Ocuparam outras. E se fortaleceram em outro canto. Exatamente. Pior, ele alijou desse processo a Polícia Civil. Então você não só não participava, como você não intensificava naquela área a investigação. A investigação, claro, né? claro. Então você avisa o sujeito e você não avisa a Polícia Civil. Exato. Né? Avisa o bandido, mas não avisa a Polícia Civil. Né? Não pede. Enfraqueceu. Agora, por exemplo, hoje, mês passado, nós inauguramos uma outra delegacia, Desarme. Nada mais é do que a antiga DRAI, né? Que era a delegacia que investigava a questão do contrabando de armas. De armas, pois é. Né? Então, hoje nós temos a Desarme, que foi extinguida há alguns anos atrás, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, ela foi extinta. Né? Mas é mais um nome agora para tentar achar que com o nome... É mais mas enfim... Você sabe como é que a gente chama isso em filosofia? Nominalismo. Achando que o nome resolve o problema. Não resolve. Mas assim, se você for analisar o que foi feito com a Polícia Civil, né, nesse processo, né, vamos dizer assim, e eu não acho que não se deva dar uma atenção muito especial à Polícia Militar. Mas a Polícia Militar, ela traz, a nível de segurança pública, a segurança pública é um patamar X. Quem ultrapassa, quem faz essa linha melhorar é a Polícia Judiciária. Não tem a menor dúvida. Então, não tem a menor dúvida. Eles extinguiram a DRAI, diminuíram a quase zero o tamanho da Delegacia de Combate às Drogas, diminuíram a quase zero a Polinter, diminuíram a quase zero a DRFA, a DRF, a DRFC. Quer dizer, houve uma construção do caos também, né? Todas as delegacias operacionais... Uma sabotagem, na verdade, né? Uma sabotagem. Todas as delegacias operacionais da Polícia Civil foram praticamente destruídas nesse período de 10 anos.
E, somado a isso, a Polícia Civil foi alijada do processo de UPP. Mas claro, porque o governador era chefe do crime organizado, então assim, fazia sentido tudo isso. Né? Eles apostaram todas as fichas num processo de UPP que foi politizado. Exatamente. Né? No final, eles estavam canibalizando as UPPs para poder abrir novas UPPs. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, deixa só agora, para a gente poder mudar um pouco, na verdade o que acontece? Deixa entrar toneladas e toneladas de drogas, de armas de guerra, munição de guerra, deixa entrar tudo, aí depois cria-se caos na metrópole, e aí vão contratar milhares de policiais militares para fazer o confronto, e não vai resolver nada, não é, Bárcio? Exatamente. Entendeu? Essa política de segurança é uma política criminosa. Né? Alguém deveria ser responsabilizado mesmo por essa série de mortes, de violência que nós estamos passando, porque não foi ao acaso. Não foi ao acaso. A maioria dos crimes que acontecem aqui, especialmente no Rio de Janeiro, tem uma ligação direta ou indireta com o crime organizado. Exatamente. Até aquele pequeno meliante que rouba ali na rua, a arma ele conseguiu consignada com a quadrilha de crime organizado, a reza ele vai vender para uma... Em lugar nenhum no mundo se combate crime organizado botando uma viatura na rua. Exatamente. O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, eu chamo de política do espantalho. Né? É colocar ali uma viatura ali como se fosse um espantalho. Como se o bandido fosse ficar assustado com um negócio desse, né? Mas a intenção não é a efetividade da segurança pública. É mostrar... A intenção é o cidadão opinião pública comum passar, porque o sonho de consumo do cidadão comum é ter uma viatura na esquina da sua casa. Exatamente. Agora, aquilo não resolve o problema de segurança. Perfeito. Uma viatura que está ali na esquina, se tem uma quadrilha roubando numa praça, e você coloca uma viatura numa praça, a quadrilha vai roubar na outra praça. Aliás, o que acontece é o seguinte, morre um camarada, mata um camarada lá, no dia seguinte tem uma patrulhinha parada lá para... Sempre. Gente, o cara já morreu. Olha, eu vi até... Entende? Na Globo News, outro dia, teve um atentado terrorista na Alemanha, né? Foi bem... No mercado, né? E aí a repórter da Globo News, ela foi no dia seguinte e ela estava espantada e ela falou assim, estava chocada, ela falava, olha, eu tô aqui no local do atentado e a gente não nota uma viatura aqui. Ela estava... No mesmo dia, todos os terroristas foram capturados. É a diferença da nossa política de segurança. Pra que ela queria uma viatura ali no dia seguinte? Pra nada. Pra nada. Porque eles já têm compromisso com a efetividade. Não, na verdade, aqui nós não claro, tem que investigar. Quer dizer, você deixa o território totalmente livre, num narco-estado, desmobiliza, pelos nossos cálculos aí que você já me passaram da Polícia Civil, é um número muito pouco acima do que era a Polícia Civil no estado da Guanabara com o Carlos Lacerda. Gente, é inacreditável isso. Nós tínhamos em 88. Hoje tem 12 mil policiais militares só em UPP. O efetivo da Polícia Civil inteira são 9 mil policiais. É um absurdo. O orçamento da Polícia Civil no passado foi 160 milhões. Hoje eu estava lendo no jornal que o Flamengo vendeu um jogador por 160 milhões. Então, isso é simbólico e mostra a sociedade que a gente quer ter. Exatamente. O orçamento da Polícia Civil, ano passado, foi o mesmo valor que o Flamengo vendeu hoje um jogador, e o desse ano previsto é 90 milhões. É uma redução do orçamento da Polícia Civil. A investigação, professor Moderno, a investigação ela tem o seu tempo. A investigação é sigilosa, mas ela é eficiente. Exatamente. O compromisso não é com a eficiência, o compromisso é com a polícia de espantalho. Como é a investigação, ela tem o seu tempo, ela é sigilosa, ela não dá a resposta eleitoral que eles pretendem. Exatamente. A resposta que dá é uma resposta da segurança pública. A efetividade, isso eles não interessam a eles. Não interessa a eles, é uma resposta, são dividendos eleitorais. Inclusive, eu critiquei aqui duramente uma operação que teve 500 policiais, inclusive a Polícia Civil, que eram carros enfileirados, que eu chamei aqui de desfile do Sambódromo, transformando o carro da polícia em carro alegórico, entraram numa favela, não prenderam ninguém, 500 policiais não prenderam uma arma, não prenderam um sacolé, não prenderam nada, não prenderam ninguém. Quer dizer, é uma coisa transformar num grande espetáculo espantalho, né? É um lugar do mundo que a viatura de uma polícia investigativa é caracterizada. Pois é. Bom, e aí já começa realmente... Mas o governante, ele não tem preocupação com a efetividade. Não. Compra uma viatura descaracterizada, porque é a mesma coisa que eu entrar num lugar e falar assim, tô te investigando. É claro. Daqui a pouco eles criam um crachá pra gente secreta. É uma barbaridade. É basicamente isso. Eu até vou aproveitar esse gancho aqui com o Carregosa, quer dizer, porque ele já deu aqui uma opinião muito importante, mas as barreiras fiscais que estão ligadas também ao ICMS, à mercadoria, etc., eu propus uma vez aqui que essas barreiras fiscais fossem não só reativadas, mas implantadas novas barreiras fiscais, mas com alta tecnologia de Israel, por exemplo, de controle de chips eletrônicos, etc., para você pegar
o tráfico de armas, tráfico de munição, porque isso aí passa no scanner, você consegue identificar e já pega na hora. Nem entra no estado. Pra você ter noção, a gente não tem... a gente tem alguns lugares que você tem a câmera que pega a placa clonada ou placa roubada. Aí o que é? Veículo roubado ou veículo adulterado. O que acontece? Aqui o que a gente coloca? Uma viatura a cada lado para fazer o trabalho que você poderia fazer para uma câmera num sistema que é uma câmera. Exatamente. Então você vê exatamente isso. Qual é a crítica, até complementando o que o Gilberto falou, qual é a crítica que a gente recebe hoje, a polícia como um todo recebe? A nossa letalidade. Que a gente tem um alto índice de letalidade, que é consequência dessa política. A ONU já se pronunciou sobre isso. Agora, a ONU não diz que os bandidos brasileiros são os que mais matam também, né? Não, e eu até falo assim, aí você vai perguntar qual é a solução. A maioria das pessoas dá uma solução, no mínimo, utópica. Agora, qual é a solução efetiva? É isso, eu parar de politizar a polícia e começar a trabalhar com a polícia como um órgão técnico. Na hora que eu fizer isso, consequência imediata é derrubar a letalidade da polícia. A nossa proposta aqui é ter a mais alta tecnologia à disposição da polícia. Exatamente. Porque é o diferencial competitivo contra o crime. Porque o crime não vai ter satélite. Eu já estive na aeronáutica, já falei aqui nesse programa, com o diretor, com o brigadeiro 4 estrelas, diretor-geral do DECEA, né, diretor do DECEA, e que pode, através de satélite... Agora, eles não vão disponibilizar um satélite para um governo do Estado bandido, que lidera o crime organizado. Eles vão liberar um satélite para controlar o espaço aéreo e o espaço também da fronteira marítima, para um governo sério, um governo honesto, um governo decente e que não vá usar aquilo a favor do crime. Então, o uso de vantes, o uso quer dizer, essa parte toda de alta tecnologia aérea, inclusive pela Marinha, pela aeronáutica, etc., e pelo Exército, isso pode ser disponibilizado para tentar, porque essa coisa, não, vamos fazer o conflito armado. Nós não podemos ter uma sociedade onde você tenha diversos conflitos armados diariamente. E desnecessários. Que não levam a nada. Assim, que vai eventualmente ter, ninguém vai negar que não vai ter, assim, toda a polícia está suportando. Tem que ser exceção, agora virou a regra. Virou a regra. Professor, se você não... Aí a gente volta ao início, né? Por que nós temos tantos conflitos armados? Porque não há pena. Entendeu? A falta de punição, ela estimula a agressividade, estimula o crime violento. Exatamente. Então, assim, se um dia se fizer, por exemplo, uma lei que diga quem está portando um fuzil vai pegar 20 anos de cadeia sem progressão de regime, eu te garanto que mais de 50% dos criminosos vão largar as armas na hora. Porque, 20 anos pegar... Não, para ficar. O não é para sair, aqui, por exemplo. Ficar um ano embora. Eu acho que nós temos que chegar nisso, ter mais rigor. A gente volta ao final. Eu tenho uma... Exatamente, é o início. A gente está passando por isso agora no centro, né? Eu tenho uma contribuição. Pois não. O capitão, por favor. O doutor Gilberto falou, realmente a falta de punição estimula a agressividade. Eu acredito... Na psicologia. Pela minha visão técnica, o ser humano é agressivo. O ser humano é um primata, ele, por definição, é uma criatura agressiva. Hoje nós sabemos que a melhor forma de inibir a agressividade não é através da punição, é através do que a gente chama em psicologia de reforçamento negativo. A punição é um evento adverso após a realização de uma conduta e você recebe aquele estímulo, um choque, por exemplo, né? Isso a gente na psicologia experimental nós fazemos com animais. Quando você tem o reforçamento negativo é o contrário, você já parte de uma situação adversa e você tem que realizar o comportamento para fazer cessar aquela situação adversa. Então, a punição, meramente a punição na psicologia experimental, ela produz efeitos de condicionamento inferiores do que o condicionamento por reforçamento negativo. Só que o reforçamento negativo ele custa mais. É como um paradigma experimental, por exemplo... Seria a prevenção, né? Seria a prevenção. Seria você criar condições que tornam difícil, né, a realização, porque a punição você realiza um ato que não é adequado, a posteriori, e você recebe o castigo. Já no reforçamento negativo, não. Você está recebendo castigo direto, e quando você realiza aquele ato, você deixa de receber o castigo. Para efeitos de aprendizagem,
O reforçamento negativo é mais eficaz que a punição. Então, isso aí reforça a ideia de que é preciso ter mais ciência nas Exatamente, polícias, é. apoio à parte científica, né, e tecnológica, ciência e tecnologia. Quer dizer, nós temos uma polícia hoje que não é apoiada pelos governos, porque os governos são liderados por bandidos, pelo crime organizado, pelas máfias. Então não há interesse em apoiar a polícia, porque a polícia brasileira, diante desse caos, ela teria que ser altamente equipada do ponto de vista científico e tecnológico. Isso é indispensável, gente. É uma coisa inacreditável. Eu que morei vários anos na Europa, fui várias vezes, etc., a gente vê uma situação dessa, é absurdo. Eu sou testemunha de ver policial entrando... O policial na França anda em primeira classe, no trem-bala em primeira classe. E quando eles entram, todo mundo aplaude. Todo mundo aplaude. Né? Isso é uma utopia no Brasil, a gente vê uma situação dessa, mas a polícia está a serviço da sociedade, o Estado não é um Estado criminoso, não é um narco-Estado. Quer dizer, a primeira disposição é a gente ter governos sérios, gente honesta, não é possível, entende? Quer dizer, agora, o europeu vive em sociedade, né? O brasileiro é individualista até o fim, né? Isso é também um grande problema nosso, né? E o crime é exatamente isso. Você está falando a Lapa, o Gilberto foi titulado da Lapa por 6 anos. Você pega um dos poucos locais que é um lugar que você tem que ser estudado. Você pega a classe A, B, C, D, F, você pega a realidade de todo mundo ali. Um dos poucos lugares que as pessoas se misturam. Então você tem um fato antropológico ali bem... que é bem interessante sociologicamente. E você vê exatamente isso. O traficante pobre e o traficante rico. O traficante rico não se vê como traficante. Ele não aceita a abordagem do policial. Então, assim, até tá falando agora da questão da criminalidade das penas. A gente, por exemplo, agora no centro está tendo um problema muito sério. Os índices de furto despencaram. Mas por quê? O índice de roubo foi lá para cima. O que é melhor para um bandido? Ele roubar ou ele furtar? Ele tem que ter um talento para furtar. Não é qualquer um que furta. Você tem que escolher uma vítima. Agora, quando você está com uma arma, qualquer um é vítima. E no momento que você vê que não tem mais distinção de pena entre o furto e o roubo, dá na mesma no final, que é esse, ele vai preferir para o crime mais grave, porque é mais efetivo para ele. Claro. Aí até a França mesmo, eu não sei quem morou na França agora, estava me contando que Nice estava tendo um problema muito sério atual, que os furtadores estão dominando lá. Assim, se você anda embaixo da Torre Eiffel, você vai ter o celular furtado se você der um mole. Agora, você não vai andar embaixo da Torre Eiffel, vai chegar um cara com uma pistola e falar perdeu. Que nem você vai ter aqui na praia de Copacabana. Então, agora, você veja que a França, com a política do François Hollande, aquele terrorista que fez o atentado em Nice, ele estava lá morando há 4 anos, da Tunísia, imigrante, já havia sido preso por estupro, tráfico de drogas, furto, roubo, e continuava trabalhando normalmente em Nice, com todo o conforto de uma cidade na Côte d'Azur. Não está morando no Complexo do Alemão, na Rocinha. Entende? Então, também, digamos, essa flexibilidade ideológica do governo François Hollande, não, coitadinho, mandava embora de volta para a Tunísia. A Alemanha olha, estupro, tráfico de droga, furto e roubo. E depois mata um monte de gente atropelando dezenas de pessoas. Muito país europeu e até os Estados Unidos, o que eles fazem, que eu até acho interessante. Eles, entre aspas, incentivam o crime menos grave. Alguns locais nos Estados Unidos também são assim. Você vai furtar um celular, você pode fazer a tua vida inteira furtando o celular. Tu vai preso um tempinho, vai ficar solto. Agora, na hora que você cometeu qualquer crime com violência, que aí o buraco é muito mais baixo, meu irmão, agora tu vai ficar 15 anos preso. Então o que você faz? Você não vai ter ladrão, você vai ter o assaltante armado violento, você vai ter o furtador. Por que é melhor para a sociedade, já que você vai ter querendo ou não, você vai ter uma parcela da população que vai ser criminoso. Não tem a menor dúvida. Mas é uma parcela artesanal da sociedade. Seja menos violenta. Exatamente. Isso eu acho que na situação nossa do Brasil, isso é uma coisa a ser estudada mesmo. Porque você... hoje em dia no centro você está andando à noite, durante o dia você corre o risco de ter uma pistola na sua cabeça, em plena Rio Branco. Coisa que, na verdade, se eu andar no Nova York, na Times Square, eu corro o risco de ter o celular meu furtado. Mas, assim, é só uma dor de cabeça. Agora, se eu tiver uma arma apontada para mim, é um risco para a vítima, é um trauma para a vítima, além da perda do bem, que é só do furto. Eu tenho um risco para todo mundo em volta, tenho um risco para o policial. Então, a gente tem que começar, por isso que eu falo, a gente tem que começar a trabalhar o crime para primeiro ele ser menos, já que a gente não consegue acabar com o crime,
e a gente vai ter sempre uma mão de obra futura muito grande, porque a gente não tem saúde, não tem educação, a gente tem que começar a criar mecanismos para deixar ele menos violento, né? E também a sociedade, os governos estadual, federal, tem que ter uma política mais liberal para a criação de empresas, empreendedorismo, etc. Exatamente. Para as pessoas... Se o sujeito forma com muita facilidade uma quadrilha, ele pode formar com muita facilidade uma empresa, com os amigos, com os primos, etc. Mas a primeira coisa que passa na cabeça é formar uma quadrilha e não formar uma empresa. Né? Valores, né? Aquela frase, melhor política social é o emprego, né? É o emprego, mas não tem a menor dúvida. Melhor Que a gente política tem social, que gerar emprego. prevenção é emprego. Entende? Porque eu acredito que uma parte, pelo menos uma parte dessa garotada, se tiver um emprego, tiver a possibilidade de ganhar dinheiro, ela vai largar o crime, porque a gente tem que estimular que ela possa viver mais. Não é possível que o objetivo de um garoto, uma menina dela, é viver só até os 20 anos, 18 anos. É que a gente professor, corta a subcultura do tráfico, que é a sustentação. Tem que concorrer com isso. É um combate cultural. Temos que restabelecer na juventude alguns sonhos, algumas utopias, a necessidade de viver mais, de envelhecer. Isso é a sociedade do consumo de espetáculo. Então, tudo é espetáculo. E o jogo político... Eu vou passar para o Lourenço aqui fazer a seguinte pergunta. Lourenço, dos efetivos de especializados possível no Rio de Janeiro, que são uma saída, responsáveis, obviamente, pela inteligência da Polícia Judiciária e pela instrução das grandes investigações nossas. Nós estamos fechando o programa. Eu sei, eu queria colocar, pessoal, até esperando essa oportunidade, para dizer que eu não estou entendendo. Se a inteligência é levada para a Secretaria de Segurança, que monta lá um sistema de inteligência, o Guardião, que foi hoje, essa semana, prestigiado, né, com esse arrastão lá no centro da cidade, que foi debaixo da Secretaria de Segurança. Pois é. Né? E nós reduzimos aqui o efetivo das especializadas e botamos casos de... O que é só, não é nem para concluir, né? Fica a pergunta no ar: o que aconteceu? Não, o que precisa fazer para melhorar? Tem que perguntar o que aconteceu que foi prestigiado com a arrastão do centro da cidade, debaixo da inteligência, que inclusive, diga-se de passagem, né, a Secretaria de Segurança tem uma delegacia lá dentro, galera. Tirou de um extrato e levou para lá, junto com essa inteligência. O que houve? Foi para ter o arrastão no centro da cidade? Essa é a pergunta, professor. Meus caros amigos, eu agradeço a presença de todos, agradeço a Marinha do Brasil, que autorizou a vinda aqui do nosso capitão de fragata Pérez, a todos vocês, as autoridades todas presentes, convidando a todos para a próxima quarta-feira para mais uma edição do nosso programa Desafios de uma Sociedade em Guerra. Muito obrigado. Segurança Pública. Desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo.